Olá, alunos e amigos da Fateluz, sejam vocês muito bem-vindos ao nosso canal e a mais uma reflexão da teologia do Novo Testamento. E hoje eu quero abordar com vocês aqui acerca do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, que traz a narrativa do ministério de Cristo, esse ministério que mudou a história da humanidade, esse ministério que revolucionou a vida do ser humano, que foi um período de 3 anos em que Jesus cumpriu a sua missão de pregar o Evangelho, de realizar a obra da salvação, o sacrifício da cruz. E Marcos foi o primeiro a registrar esses fatos marcantes do ministério de Jesus. Ele é conhecido como o Evangelho que apresenta Jesus como servo do Senhor. E ele também trata da morte do Filho de Deus como boas novas. Dos 4 evangelhos, porque o que se encontram no contexto da Bíblia Sagrada, não que ao longo da história não foi escrito outros evangelhos. Teve o evangelho de Paulo, teve o evangelho de Pedro, teve o evangelho de Judas, o evangelho de Tomé. Mas os 4 evangelhos que estão no compêndio das Escrituras Sagradas e que foram canonizados são aqueles que obteve uma maior aceitação na igreja primitiva, da igreja dos primeiros séculos. E Marcos foi um dos primeiros, por que não dizer, foi o primeiro a circular no seio cristão, no meio da igreja. E ele se tornou aquele evangelho que seria a base para os demais. Por exemplo, Mateus e Lucas, que também escreveram o evangelho semelhante ao de Marcos, por isso que esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. E Marcos serviu de base para Mateus e Lucas. Eles usaram o evangelho escrito por Marcos como fonte de pesquisa para fazerem o deles. E o evangelho de Marcos, dentre todos esses evangelhos, ele é considerado o evangelho enigmático. Ele tem algumas perguntas a serem respondidas, e a sua primeira sentença afirma relatar as boas novas sobre Jesus, o Messias, o Filho de Deus. E no decorrer desse evangelho, você vai ver que todo ele gira em torno da resposta acerca da identidade de Jesus como Filho de Deus. A identidade de Jesus, ela é muito importante dentro desse evangelho. Ela é a questão central do evangelho de Marcos. E você vê isso de uma forma clara a partir de algumas considerações. E uma das mais importantes é a frequência com que todo tipo de pessoa pergunta no Evangelho, das formas mais variadas, quem é Jesus. Nós temos nesse Evangelho de Marcos a manifestação de 3 maiores grupos. Quais são eles? O povo, uma grande multidão seguia Jesus, os líderes judeus antagônicos, aqueles que eram religiosos, exerciam influência na religião judaica e se opunham a Jesus. E terceiro, os discípulos. Além dos 12, uma multidão de discípulos também seguia Jesus. E todos esses 3 grupos principais, de uma forma variada, fazia a pergunta: quem é Jesus? Observa bem, no capítulo 1, versículo 27, alguém diz assim: o que é isto? Todos perguntaram: o que é isto? Um novo ensino, e com autoridade até os espíritos imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem. Outra pergunta sobre a identidade de Jesus: por que esse homem fala assim? Capítulo 2, versículo 7.
Ele está blasfemando. Quem é que pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Terceiro, quem é este? Capítulo 4, versículo 41. Perguntaram apavorados os discípulos uns aos outros sobre Jesus, que até o vento e o mar lhe obedecem. Capítulo 6, versículo 2 ao 3. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntam as pessoas da cidade onde Jesus morou. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Capítulo 8, versículo 7 e o versículo 29. Quem o povo diz que eu sou? O próprio Jesus perguntando aos discípulos sobre si, sobre a sua identidade, dentro da perspectiva da multidão e do povo que o seguia. Depois se dirige a eles no versículo 29. E vocês? Quem dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Depois, no diálogo dele com um jovem rico. Por que me chama bom? Pergunta ele ao rico. Ninguém é bom a não ser um que é Deus. No capítulo 14, versículo 61, o próprio sumo sacerdote se dirige a ele. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Então, essa pergunta sobre a identidade de Jesus é um dos temas centrais, é um dos assuntos centrais, é uma questão central do Evangelho de Marcos. E Marcos, ao escrever este Evangelho, ele tem como objetivo dar a resposta a esta pergunta. Ele quer responder essa pergunta. E isto, há uma sugestão, há uma análise de estudo, teologicamente falando, que pressupõe que Marcos ele teve contato com algumas tradições discrepantes acerca de Jesus. Dentre elas, alguns apoiavam a afirmação de que Jesus nunca fizera nenhum arrazoado de caráter sobrenatural sobre si mesmo, e outros que alegavam que ele era um ser glorioso vindo da parte de Deus. Se isso for verdade, talvez Marcos ele tenha elaborado o seu evangelho para provar que Jesus, durante a sua vida, ele era de fato o Messias glorioso, o Filho de Deus, e ainda que tenha mantido silêncio e ocultado essa verdade de várias formas das pessoas que o cercavam. Então ele tem como propósito, como objetivo, revelar o caráter messiânico da vida de Jesus, mostrar que Jesus era o Messias, era o ungido, era o Cristo, o Filho de Deus, esperado por toda a nação de Israel. E uma das formas de apresentar essa identidade é apresentando Jesus como servo sofredor que conclamou os discípulos a sofrer com ele, trazendo à luz daquela palavra messiânica de Isaías, que apresentou ele como servo do Senhor, e mostrando nas ações, no ministério de Cristo, essa característica profética de Cristo relacionado com aquilo que Isaías e muitos outros profetas da antiga aliança profetizaram acerca da vida do Messias. Então, um dos propósitos maiores de Marcos ao registrar esse evangelho foi responder essa pergunta de quem é Jesus. E logo no início do evangelho, quando você abre as Escrituras, a primeira fala de Marcos, na primeira linha do seu evangelho, ele declara que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Aqui nós vamos parar a nossa reflexão. Espero que tenha te ajudado um pouco a entender a grandeza desse evangelho. Nós vamos fazer outras pequenas reflexões, outras aulas acerca do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, para poder ajudar você, amante da palavra, amante da teologia, você em especial, aluno da Fateluz. E caso você ainda não tenha se inscrito em nosso canal, aproveite esse momento, faça sua inscrição para receber as nossas atualizações. E divulgue essa mensagem para promover o ensino religioso, a educação teológica,
o saber teológico. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.